você gostaria de se apresentar? Bom, meu nome é Adriana, eu sou autista 84.1, que foi laudado pelo neuro. Eu tenho 54 anos e eu sou professora. Na verdade, assim, eu aguentei muito tempo para ser professora, porque o barulho é muito grande. Eu estou afastada da escola já tem 5 anos, agora aposento de um cargo. Eu gosto muito de ler e pesquisar. Se eu tivesse tido condições, eu seria uma neurocirurgiã. Eu falo muito isso, que eu gosto muito da medicina e da prática científica, é o meu hiperfoco. Eu sou a Adriana que luto pela minha causa e depois de falar a descoberta do autismo, como foi. E se eu começar a balançar isso, não para, porque mesmo que a gente tenha estratégias de segurar, de conter, a gente às vezes balança. E essa é a minha vida. Eu me formei, eu sou autofuncionamento, porque eu consegui, fiz faculdade, né, eu fiz química, né, sou professora de química. Eu me exonerei do estado em 2014, depois eu fui para a rede municipal, tem 2 concursos da rede municipal, sou concursada, né, e já estou aposentando agora de um cargo, e eu gosto de ler, e eu gosto de coisas científicas, não socializo muito. A nossa vida, eu tenho 5 cachorros, desde pequena eu sou cachorrenta e gatenta. Quando era criança, eu fugia com os cachorros, dava muito trabalho, porque era ninguém sabia que era autista, mas eu fugia, autista foge. E eu não tinha medo do perigo até hoje, porque eu pulava da cachoeira, meu pai ainda bem que sabia nadar e pulava atrás, e são coisas assim. Então eu fugia mesmo do cachorro. Então, eu sabia que os cachorros iriam voltar, mas mesmo assim as pessoas preocupadas saíam andando atrás de mim. Então a minha vida, eu tive uma infância feliz, mas uma infância muito punitiva, né? Porque olha a minha idade, e eu era hiperativa muito. Eu tenho transtorno de ansiedade generalizado e muito hiperativa. Eu fui para trás do paiol. Você conhece o que é paiol? Fazenda? Sim. E cortei meu cabelo todinho. Peguei a tesoura, porque eu não suportava que penteasse o meu cabelo, porque doía muito a minha cabeça. Sim. Mas muito. Uma sensibilidade muito. E eu chorava, e eles achavam que eu não queria, mas não era isso, porque doía. E meu cabelo era muito encaracolado, e era bem branco mesmo, mas muito assim, bem loiro, mas muito encaracolado. E aquilo doía demais. E então eu fui para trás do pai, eu peguei uma tesoura da minha mãe e cortei o cabelo todinho. E eu cheguei para ela e falei assim: pronto, agora não preciso pentear mais o cabelo. Nossa! Aí foi uma surra, e depois vir para a cidade para cortar cabelo. E já raspei sobrancelha, então já fiz muita coisa. Eu ficava escondida em árvores, né? Eu gostava de ficar. Fazenda é muito bom. Quando eu aprontava, eu tinha o meu esconderijo secreto, que eu ia para ele. Porque eu sabia que eu ia apanhar. Já fiz a vaca correr atrás da minha mãe e quase matá-la. Mas, assim, não foi por mal, porque minha mãe não corria, eu corria muito bem. E a minha mãe disse que eu andei com 2 anos, porque a minha mãe é adotiva, porque eu fui adotada com 10 dias de vida. Minha mãe falou assim que eu andei, falei aos 2 anos. Então eles faziam uma simpatia do coxo da vaca. Ficava pulando comigo um coxo para lá e para cá para ver se eu andava, sabe? Porque eu já era para ter andado. Então, eu ficava pulando o coxo. Pulando comigo o coxo, né? Porque eu não pulava o coxo. Depois eu pulei até demais. E então eu tive esse atraso no andar, né? Não foi na época certa que os meninos hoje já saem andando assim, né? Mas quem diria que ia pensar uma coisa, nem esse estudo tinha chegado. Meus pais de roça, né, moravam em fazenda, e meu pai saía, eu dava muito trabalho, porque tinha lá na fazenda, tinha muito festa de São João, São Pedro, e era aqueles fogos. Eu não suporto, onde tiver bombinha eu não passo perto, fogos de artifício eu não passo perto. E aí o que acontecia? Eu rasgava a saia da minha mãe pedindo socorro,
que eu chorava, mas eu gritava, porque o barulho era muito grande. Eu tenho um ouvido de cachorro, então era muito grande. Então eu rasgava assim a saia dela, me tira daqui, ninguém entendia nada. E aí meu pai me tirava do lugar e eles falavam assim: mas você cria essa menina muito mal, você tem que educar essa menina. Meu pai falava: só se eu matar, que ela não tem jeito. Então, quando meu pai não andava em trator, porque eu costumava andar com meu pai em trator, ou quando vinha a cidade que a gente vinha na carroça, eu ficava muito assim, ó, o tempo inteiro. Então, era assim, meu pai, meu tio e eu no meio. Até cair da carroça lá nos pés da égua, mas isso foi um dos fatos. E quando eu estava desse jeito, meu pai fez assim, pá, daí do jeito que eu estava assim, sentada, eu fui parar atrás da carroça, porque eu não parava de balançar. E ele falava: para com isso. E eu não aguentava parar, porque eu não tinha hoje o que eu tenho igual hoje. Eu cruzo as mãos para não ficar mexendo, senão eu começo a contar palavras de trás para frente nos dedos. Esse é chato de falar, mas eu já bati em pessoas por tentar me encostar a mão, por tentar me... às vezes, assim, quando era mais... Eu lembro que eu estava no ensino fundamental, que fala, né, que eu estava na 4ª série primária, falar para entender na minha época, e um menino veio e me deu um beijo no rosto, mas ele levou um murro tão feio, porque eu empurrava e batia mesmo, eu batia, então muito agressiva, batia assim. Eu não admitia que me encostasse. Meu pai, ele vinha, me dava um beijo assim, eu fazia assim, ó. Então, é muito difícil eu gostar do toque, é uma coisa que me incomoda. Eu não aceito, às vezes, muito do toque, não, me encostar, não. Você é doida, meu pai, espírito de contradição, você não é desse mundo. Realmente, acho que não sou. E você é esquisita. Então, é uma pessoa anormal. E quando você é uma pessoa anormal, assim, que as pessoas veem, você é excluída. Então, as colegas me falavam que eu era brega, as pessoas, né, que não veste de acordo com como elas vestiam. Então, era brega. E quadrada, antiquada, eu não sei, toda coisa, você não se entrosa, você é boba. E assim, só que eu era muito perceptiva, e foram tantos bullying, tantas coisas, e aí eu achava que não era normal, mas foi assim que eu comecei a dar problema. Uns 13, 14 anos, muito agressiva, e eu quebrava o vitrô de casa inteirinho, da minha casa. A raiva era tanta que se eu puxasse o meu cabelo assim, fazia isso aqui. Esse tempo atrás, eu até fui pro neuro, que eu me deu uma dor de cabeça tão forte, eu pedi para ele pegar uma serra elétrica e serrar minha cabeça. Ele falava: para de puxar esse cabelo que você vai ficar pior. Porque ele estava me dizendo: para, tira a mão da... Então, era aquela fúria, aquela crise que eu não tinha com quem falar, eu também não queria conversar com ninguém. Aí eu ficava muito nervosa sobre aquilo. Infelizmente, eu quebrava o vitrô todinho que tinha em casa, eu quebrava, eu rasgava o sofá, e eu podia apanhar o tanto. Gente, eu tenho birra de chinela havaiana por causa da minha mãe, aquelas havaianas que é bem antiga, porque todo dia era um couro. Eu apanhava todo dia eu tinha que apanhar, porque todo dia era uma coisa diferente que eu arrumava. Então, essa assim, é um pouco da minha vida. Uma adolescência com muito bullying, vários bullying. Então, no recreio, onde eu estudava no ensino fundamental, que a gente estudava, eu ficava mais sozinha. Eu não vestia adequadamente como as pessoas, assim, vestiam uma calça jeans, uma coisa assim, não. Eu tinha meu uniforme, assim, uma saia comprida, uma coisa assim. Um pouco meio estranho. Eu era esquisita.